Flores, mamíferos, pássaros e seres humanos se fundem na exposição de Isabel de Jesus aqui na Galeria Jean-Jacques. Isabel, você está aqui numa galeria que é caracterizada por apresentar artistas primitivos. O que é ser um artista primitivo? O artista primitivo são artistas que não cursaram em uma escola e aprendeu por si próprio ou descoberto por outra pessoa que entende de arte. E como é que você começou? Bom, eu comecei, aconteceu de eu encontrar uma pessoa, uma pintora famosa já na época, né? Eu desde criança eu desenhava lápis de cor, porque eu não tinha assim conhecimento material, sabe? Aí ela me forneceu material, tinta, guache, papel, e eu comecei meus bichinhos, então até hoje continuo. E como é que as figuras aparecem para você? São meio surreais, né? Eu gosto de fantasia e jogo a tinta, né, que mancha o papel, e aquelas manchas eu vejo meus bichos. Depois você contorna com pincel, né, Isabel? Contorno com pincel zero, né, eu faço com tinta mesmo, eu contorno e formo as figuras. Bom, gente, esse é o Jean, que é dono da Galeria Jean-Jacques. Jean, você que está há 9 anos no mercado, né, com essa galeria, como é que você está vendo a evolução da arte primitiva aqui no Brasil? Não, Soraya, eu estou sentindo que esse tipo de arte que antigamente talvez não estava totalmente aceitado como uma parte integrante da arte em geral, realmente esses últimos anos de uns passos enormes do ponto de vista da aceitação, não só da parte dos críticos de arte e da inteligência em geral, senão do público mesmo. Várias exposições de grandes tamanhos tiveram lugar em São Paulo e no Rio de Janeiro esses últimos anos, com uma grande repercussão e uma aceitação realmente maravilhosa da parte do público. E o mercado internacional, como é que está? Quer dizer, as pessoas já estão reconhecendo a arte primitiva brasileira? Na parte internacional, realmente é a parte mais ativa, digamos, no ponto de vista que os brasileiros desses últimos anos foram até descobertos, até certo ponto, como uns dos criadores maiores da arte primitiva. Atualmente não temos uma exposição de grande envergadura que cobre esse tipo de arte, temos uma participação brasileira importante. Como é que você trabalha o artista? Bom, como se trata de artista de gênero, é importante deixar uma liberdade inteira. São artistas que têm um processo de criação inteiramente pessoal e pessoal que não realmente de interferir com o modo de criar ou mesmo de sentir o mercado. O mercado realmente é a minha preocupação e não é a preocupação do artista mesmo. Depois de Isabel de Jesus, que a sua arte há muito tempo, como é que você conseguiu, você a descobriu, como foi? Não tinha que descobrir Isabel. Isabel está no mercado expondo já de 23 anos, inclusive a primeira ou segunda individual dela já foi no exterior em Paris. É uma das artistas maiores na arte primitiva, e do fato de não ser um artista ligado a, digamos, a qualquer tendência dentro da arte primitiva, né? Um artista totalmente individual, ela também faz parte da arte brasileira na sua totalidade. O que você chama uma vertente da arte primitiva, uma tendência dentro da arte primitiva? O que é isso? Bom, quando eu falo tendência, talvez eu te uso uma palavra um pouquinho forte. Digamos, por exemplo, que o folclore, o paisagismo são dois temas preponderantes na arte primitiva. No caso de Isabel, não tem preponderante. E se trata de realmente um retrato puro da imaginação. Tudo o que se vê não existe senão na imaginação pura da artista. A maioria dos seus clientes são do mercado internacional?
Atualmente, a estatística são mais ou menos 65% do exterior e o resto puramente local. Agora, em termos de visita, em termos de interesse, digamos, é 50-50 atualmente. Qual é a média de preços? Essa exposição, os trabalhos vão de 400 cruzados até 1.400 para um trabalho realmente de grande dimensão, 71 por 71. Tem algum quadro, tem alguma tela que você goste mais? Bom, eu gosto de todas, né? Mas a gente tem sempre uma preferência que, sei lá, quando a gente cria, assim, a gente gosta, se apaixona por ela, né? Tem ali o Barco, né? Aquele quadrinho pequeno ali, eu gosto muito dele, aquele outro também que saiu no convite, né? São os mais preferidos meus. Obrigada, Isabel. Sucesso na tua exposição. Obrigada, Jean. Bom, gente, a exposição da Isabel vai até o dia 31 de maio. Está na Galeria Jean-Jacques, na rua Ramon Franco, 49, na Urca. Boa noite.